drive, porque cada test drive é um novo começo. Não apenas para aqueles que estão chegando, mas eu creio que para nós, como alunos, como professores, eu creio que cada test drive marca o início de um novo ciclo, um novo tempo para nós como seminário. E eu creio que essa manhã há muito de Deus para ser ministrado, para ser liberado aos nossos corações, amém? Você está pronto para receber mais a palavra do Senhor? Já sei que vocês têm aprendido muito sobre o grande eu sou, mas eu creio que essa manhã existe mais de Deus para nós. Quantos aqui têm expectativa naquilo que Deus vai fazer? Querido, nós nunca podemos perder a expectativa naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Ele está para fazer, amém? Quero me apresentar para vocês. Meu nome é Elisa Martins, sou uma das professoras aqui do seminário. Eu sei que tem muitos alunos aqui presentes. Cadê os alunos do quarto período? Cadê o terceiro período? Segundo período? E eu quero conhecer você que já entrou, que é aluno do primeiro período. Tem gente aqui? Nossa, tem que dar um grito, gente, para quem está em casa ouvir vocês. Cadê vocês do primeiro período? Sejam muito bem-vindos aos melhores anos da vida de vocês. Eu acho que cada um que está aqui pode falar que a nossa história nunca mais foi a mesma, desde que nós tivemos conhecimento a respeito da palavra de Deus. Amém? É um prazer estar aqui com vocês. E essa manhã, queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 6. João, capítulo 6, a partir do versículo 5. João, capítulo 6, a partir do versículo 5. Você achou? Amém? A palavra diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastarão para que cada um deles coma um pouco. E André, irmão de Simão Pedro, lhes disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, eram um número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu os pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Vai lá comigo no versículo 35, diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Pai, essa é a tua palavra. Deus, nós cremos na autoridade da tua palavra. Nós cremos que quando a tua palavra é ministrada aos nossos corações, vida flui para nós. Por isso, essa manhã, Deus, nós nos rendemos completamente a Ti. Pai, o nosso pedido essa manhã é que o Senhor capture a nossa mente, capture o nosso coração, para nós entendermos aquilo que a Tua palavra diz sobre nós. Pai, que essa manhã não sejam palavras humanas lideradas aqui, mas que o som da Tua voz possa trazer direcionamento aos nossos corações. Pai, as nossas expectativas estão no Senhor, porque quando o Senhor fala, Deus, a nossa história ela é transformada. Por isso nós te pedimos essa manhã, tenha total liberdade, alcance cada mente, alcance cada coração essa manhã. Esse é o nosso pedido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vocês estão aí comigo? Cadê meu povo pentecostal? Cheio de Deus, cheio do fluido do Espírito Santo. Amém? Então, você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia, sinta-se livre, amém? A máscara ela não é uma barreira para nós, pelo contrário, nós vamos além de uma limitação, amém? Eu gosto muito desse texto, né, essa passagem, e essa manhã nós vamos falar sobre o pão da vida, mas esse texto conta um relato que uma multidão seguia Jesus. E o texto vai dizer que Jesus alguns dias já estava pregando para aquela multidão. E aquela multidão, porque viram sinais miraculosos de Jesus, eles começaram então a seguir Jesus. E o texto vai dizer que em um determinado momento, Jesus ele se compadeceu daquela
nós podemos comprar pão, onde nós podemos ir para saciar essa multidão. Só que o texto vai dizer que Jesus fala isso de forma intencional, porque na verdade ele queria experimentar Filipe. Ele queria testar Filipe. E a resposta de Filipe para Jesus foi uma resposta segundo um padrão natural. A palavra vai dizer que Filipe ele vira para Jesus e ele fala assim: Jesus, nem 200 denários seriam suficientes para dar um pão para cada um. Um denário era o equivalente a um dia de trabalho. Então 200 denários nós estamos falando aí de 8 meses de trabalho. E a palavra vai dizer então que era muita gente realmente que estava ali. Eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então facilmente nós poderíamos chegar a quase 20 mil pessoas, porque o texto vai mostrar que, a história vai mostrar, né, que o judeu ele era um povo que ele tinha muitos filhos. Então nós estamos falando sobre realmente muitas pessoas que estavam ali. Mas sabe o que eu aprendo nessa história? É que muitas vezes, em meio a uma necessidade, Jesus vai usar um problema do cotidiano justamente para nos testar e para nos experimentar. Muitas vezes, querido, Deus vai usar problemas do seu cotidiano para te testar e para te experimentar. E quando isso acontece, Filipe, o problema é que Filipe ele vai buscar uma resposta para Jesus, uma resposta no nível natural, uma resposta na esfera natural e não uma resposta que Jesus queria. Porque na verdade, Jesus não queria que Filipe falasse onde era realmente o lugar. Jesus faz uma pergunta retórica para Filipe, para que ele pudesse pensar a respeito daquele assunto. Só que a verdade é que a resposta natural que Filipe dá para Jesus só encobria um verdadeiro vazio a respeito do conhecimento de quem Jesus é. Na verdade, Filipe responde falando do dinheiro, porque na verdade ele não tinha um conhecimento genuíno a respeito de quem Jesus é. Sabe, quando nós estamos sendo experimentados por Deus, muitas vezes nós somos tendenciosos ou a agir como Filipe. Nós buscamos respostas naturais para dar para Jesus, ou muitas vezes nós somos como André. O texto vai dizer que André, então, ele intervém naquela cena. E ele apresenta para Jesus um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. O problema era que nem André acreditava que aquela resposta que ele estava apresentando para Jesus poderia de fato ser adequada para aquela situação. Porque ele apresenta o rapaz, mas ao mesmo tempo ele diz assim: mas o que é isso para tanta gente? Sabe qual era o problema de André? O problema não era ter pouco nas mãos. O problema dele foi não ter conhecimento a respeito daquele quem estava com ele. Porque o pouco nas mãos de Jesus, ele pode ser multiplicado, pode se tornar muito. Quantas vezes nós temos pouco nas nossas mãos, nós desconsideramos o pouco que nós temos, porque na verdade nós não conhecemos Jesus de fato, nós ainda não sabemos que ele mesmo pouco, ele pode fazer multiplicar. E a palavra vai dizer que Jesus estava experimentando aqueles homens. Na conta de Filipe, ele prevê 200 denários, um pão para cada um. Mas Jesus, quando ele opera aquele milagre, sabe o que é interessante? É que ele não apenas supre uma necessidade. Se Filipe estava dizendo para Jesus assim: nem 200 denários vai dar para dar um pão para cada um. O texto vai dizer que quando Jesus ele opera aquele milagre, o povo não apenas comeu, mas eles se fartaram de tanto comer, a ponto de sobrar 12 cestos ainda. Sabe por quê, querido? Porque o nosso Deus não é um Deus que apenas supre uma necessidade. Ele sempre vai vir para superabundar na minha e na sua vida. Jesus então, ele realiza aquele milagre, mas o próprio texto de Marcos vai dizer que o coração dos discípulos estava endurecido. O problema não era o coração do povo estar endurecido, mas o problema era o coração dos discípulos estarem endurecidos, porque os discípulos, eles caminhavam com Jesus lado a lado. A multidão era rotativa, mas os discípulos eram aqueles de perto, e eram justamente aqueles de perto
dizer que Jesus ele se retira para o monte para orar, manda os discípulos irem. À tarde acontece uma grande tempestade. E no outro dia, quando ele já estava em Cafarnaum, Jesus então se encarrega de explicar para eles aquilo que já era para eles terem entendido, mas até agora eles não tinham entendido. O texto vai dizer então que nesse momento Jesus se revela para eles como o eu sou, o pão da vida. Eu sou. Jesus se declarasse o eu sou. O eu sou, ele era uma palavra que era atribuída somente à divindade. Eu não sei se você lembra, lá em Êxodo 3, a palavra vai dizer que um dia Moisés ele tem um encontro com a presença de Deus, e Deus se revela para ele como o eu sou o que sou. Então, quando Jesus se revela seu eu sou, o que ele basicamente estava dizendo era que eu sou Deus. Mas não apenas isso, ele se revela como o eu sou, o pão da vida. O pão da vida na palavra, o pão da vida ele simboliza a palavra que revela quem Jesus é. E é capaz de alimentar o homem, não apenas de forma natural, mas também por uma vida eterna. E quando Jesus, naquela manhã, ele se revela para aqueles homens, quando Jesus não opera aquele milagre, na verdade o que ele queria era revelar aqueles homens. O que ele queria, na verdade, não era só operar um milagre. Ele queria se revelar àqueles homens. Mas eles estavam tanto com os olhos do natural, que não perceberam que o verdadeiro pão da vida estava presente na frente deles. E essa manhã eu quero falar com vocês sobre duas características do pão da vida. Amém? Primeira característica do pão da vida. O pão da vida, ele é o único alimento capaz de fazer com que o homem sobreviva de forma espiritual. João, capítulo 6, no versículo 51, o texto diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão, ele é um alimento universal, né, gente? Pão, a gente principalmente brasileiro gosta de pão. A gente come pão com ovo, pão com linguiça, a gente come pão com carne, a gente come pão no café da manhã, a gente come pão com sopa, na verdade. A gente gosta de comer pão. E não apenas isso, o pão, ele é um alimento que é um alimento universal. Por onde você for, você encontra pão. Porque justamente vai trazer esse entendimento de que a palavra, ela não é apenas para o judeu, mas a palavra, ela é para todos. É interessante que quando nós olhamos lá nos tempos antigos, existiam dois tipos de pão, basicamente, que eram os tradicionais. Gente, nessa quarentena, o que eu aprendi a fazer? Pão. Não tinha o que fazer, a gente vai inventar umas receitas para fazer. Só que, normalmente, hoje a gente usa muito fermento para colocar no pão. Só que de forma original, não se usava fermento no pão. Você encontrava dois tipos de pão, que era o pão de cevada e o pão de trigo, que basicamente era o pão do rico e o pão do pobre. O pão do pobre era o pão de cevada e o pão do rico era o pão de trigo. Mas vai também trazer um outro entendimento por trás, porque o pão, querido, né, a palavra de Deus é um conhecimento eterno que não está disponível apenas para alguns. A palavra, ela não está disponível apenas para uma classe social, mas pelo contrário, ela abrange a todos. E quando nós olhamos a palavra, a primeira vez que o pão aparece na Bíblia, está lá em Gênesis 3. Olha só que interessante. A palavra vai dizer que Deus está narrando as consequências do pecado do homem. O homem havia pecado e por causa do pecado agora ele é destituído da presença de Deus. O homem já não tem mais conexão com a presença de Deus. Calma aí que você vai entender. A gente vai ligar tudo. E o texto vai dizer que o homem já não tinha mais conexão com a presença de Deus. Então lá em Gênesis 3:19, a palavra vai dizer que Deus vira para o homem e fala assim: do suor do seu próprio rosto você comerá o seu próprio pão. Porque agora o homem ia ter que produzir não apenas um alimento espiritual, porque as conversas com Deus na geração do dia, aquilo que alimentava ele espiritualmente, ele já não teria mais, mas agora ele também teria que passar
saciado espiritualmente. Nós somos um espírito, temos uma alma, habitamos em um corpo, nós somos um ser que precisa ser alimentado em todas as suas partes. Agora, o que é o alimento? O alimento ele serve para trazer nutrientes para o corpo. Quando a gente não está bem alimentado, você fica tonto, você sente fome. Porque o que é a fome? A fome é uma evidência da necessidade de algo que é vital para a nossa vida, aquilo que nos dá combustível para que nós possamos sobreviver. É por isso, querido, que se alimentar da palavra não é uma opção para o crente. Se alimentar da palavra para o cristão é uma questão de sobrevivência. Porque quando você está se alimentando da palavra, você está se reposicionando num lugar de comunhão, de conexão com Deus, que um dia Adão perdeu enquanto ele estava lá no Éden. Não é à toa que quando nós lemos lá em João, capítulo 4, no versículo 34, o texto vai dizer que em um determinado momento os discípulos percebem que Jesus estava com fome. Os discípulos então viram para Jesus e falam: Jesus, você tem que comer. E o que Jesus responde? A minha comida não é fazer, não é a minha comida, perdão, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar o sua obra. Sabe por quê, querido? O que Jesus estava dizendo era que o homem não encontra saciedade no que é terreno. O homem só encontra saciedade quando ele faz a vontade do Pai, quando ele se relaciona com aquilo que é espiritual. Vamos lá, já aconteceu com você? De Deus falar assim com você: paga a conta de fulano. E no momento que você paga a conta de fulano, você se sente pleno. Você se sente saciado. E não é soberba, mas você se sente pleno naquele momento. Ou no momento que você está obedecendo uma direção que Deus colocou no seu coração, você se sente pleno. Por quê? Porque o lugar de obediência à palavra é um lugar onde o homem ele é saciado plenamente. Querido, não existe outro lugar que possa te saciar mais a não ser um lugar de obediência à palavra, obediência a quem Deus é. Quantos homens têm buscado soluções momentâneas para resolver um problema genuíno que é a falta da presença de Deus? Talvez você está aqui me assistindo, você está aí me ouvindo, e você tem buscado em tantas coisas suprir o vazio do seu coração. Querido, eu vim aqui para te dizer que a única coisa que pode suprir o vazio do seu coração é a presença de Deus, é um lugar de conhecimento a respeito de quem Deus é. Sabe por quê? Porque quando você se relaciona com a palavra, quando você se relaciona com quem Deus é, você está sendo reposicionado no propósito de Deus para você como homem. O pão da vida, ele é o único alimento capaz de saciar o homem. Mas a segunda característica do pão é que o pão da vida, ele é uma solução definitiva. Quando nós olhamos lá em Êxodo, no capítulo 16, a palavra vai dizer que o povo estava atravessando o deserto e em um determinado momento eles pegam e clamam para serem alimentados. E Deus então envia maná do céu, o maná do céu veio para eles. A questão é que quando eles clamam por maná, o maná ele não veio apenas para suprir uma necessidade imediata, mas o maná ele apontava para aquilo que estava por vir. O maná apontava para aquilo que estava para acontecer na realidade da nova criação. Quando nós olhamos para aquele povo estava vivendo o tempo da lei. E o que era a lei? A lei era uma solução momentânea de Deus para resolver o problema da conexão entre o homem e Deus. A lei foi uma resposta momentânea de Deus, tanto que o próprio Jesus vai dizer que ele veio para cumprir a lei. Por quê? Porque o homem por si só não tinha requisito suficiente para obedecer à lei. Então Jesus veio para cumprir aquilo que nós como seres humanos não tínhamos a capacidade de fazer. A questão, querido, é que toda solução momentânea aponta para uma solução definitiva. E era justamente isso que o maná apontava. O maná, ele simplesmente apontava para o pão vivo que desceria do céu, porque o maná ele era uma tipologia a respeito de Jesus, o verdadeiro pão vivo que viria para nos alimentar, não de forma momentânea, mas agora de forma definitiva. Olha isso. Quando nós olhamos lá em João, no capítulo 6, ainda nesse texto, João 6, do 32 ao 35, a palavra vai dizer que Jesus fala assim, vai lá comigo, você está com a Bíblia aberta? João 6, 32 ao 35. Disse-lhe, pois, Jesus
como de Deus, é aquele que desce do céu, dá a vida pelo mundo. Disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Vamos entender uma coisa. Quando João escreve aquele livro, o intuito de João era revelar Jesus aos homens, né? O intuito de João, nós podemos dizer que era trazer a revelação para aqueles homens a respeito de quem Jesus era, como Deus. E nós vamos ver João, ele pegando textos específicos, milagres específicos, né? Para revelar quem Jesus é. Agora, vamos entender algo. O intuito de João aqui, então, é revelar quem Jesus é. Aquela multidão, por outro lado, eles não estavam seguindo Jesus por quem ele é. Eles estavam seguindo Jesus pelo que Jesus podia fazer. Eles estavam buscando só uma solução momentânea para suprir a fome deles. Por quê? Porque eles estavam acostumados com a lei. A lei vinha para suprir uma questão momentânea, um problema momentâneo deles. E o texto vai dizer então, queridos, que eles não entendiam de fato que Jesus não veio para saciar uma solução momentânea. Jesus tinha abundância para eles. Jesus, na verdade, estava se revelando a eles. Na verdade, quando eles buscavam por uma solução momentânea, a verdadeira solução definitiva estava frente a eles, querendo se revelar a eles. E eles ainda não entendiam. Sabe qual é a verdade? É que Jesus, quando se move na minha e na sua vida, Jesus nunca vai vir para nos dar só uma solução momentânea. Jesus sempre vai vir para nos dar uma solução definitiva. Entenda isso, o lugar de conhecimento sobre quem Jesus é, o lugar onde nós somos alimentados pela palavra, nos supre não para você viver, não apenas para resolver problemas momentâneos, mas para resolver problemas eternos no seu coração. Mas sabe qual é a verdade? A nossa prontidão em ir para o lugar de origem, reconhecer quem é a nossa origem, revela o quanto nós estamos dispostos a alimentar dele. Não apenas para que ele supra as necessidades momentâneas, mas necessidades que são eternas. Vamos voltar lá no texto de Filipe. Quando Jesus pergunta para Filipe, Filipe, onde é que nós podemos comprar pão? O que Jesus estava perguntando para Filipe era, Filipe, qual é o lugar de origem onde o homem pode ser saciado? Não apenas de forma momentânea, não apenas de forma natural, mas por toda a eternidade. Eu não sei, Filipe poderia ter dado uma outra resposta para Jesus. Filipe poderia ter dito, Senhor, tu sabes. Filipe poderia ter dito para Jesus, Senhor, nós não temos muito não, mas eu sei que o Senhor é capaz de operar um milagre. Filipe, ele poderia ter dado outra resposta para Jesus, mas Jesus faz aquilo justamente para experimentar Filipe. Sabe, querido, qual é a minha pergunta para você essa manhã? Em quais áreas da sua vida você tem buscado por soluções momentâneas? Quais são as áreas da sua vida? Talvez um problema imediato que você fala assim, Elisa, eu preciso de uma resposta nisso, eu preciso de uma resposta em tal área, eu preciso de uma resposta em outra área. Em quais áreas da sua vida, querido, você tem buscado por respostas que são momentâneas? Talvez nessa busca por respostas momentâneas, você se tornou alguém que trabalha excessivamente para suprir um vazio, uma necessidade lá da origem. Talvez nessa busca por respostas momentâneas, você é alguém que é carente emocionalmente falando. Você sempre está tentando se relacionar com alguém para, na verdade, encobrir um vazio de Deus, de conhecimento a respeito de Deus que você tem. E lembre-se, eu não estou falando para a multidão, eu estou falando para os de casa. Para aqueles que caminham com Jesus. Talvez você é alguém, querido, que é dependente emocionalmente. E você sempre precisa de alguém para respaldar a verdade. Quem você é, porque você não tem convicção da sua identidade em Cristo Jesus. E aí você sempre está procurando alguém com soluções momentâneas, porque na verdade você precisa de uma solução definitiva, mas você ainda não parou para buscar a solução definitiva nessa área específica. Talvez você é alguém que a solução momentânea que você tem buscado, querido,
pregando sobre os atributos de Deus. E ela fez uma pergunta assim: quais áreas do caráter de Deus você ainda não teve revelação? E eu deixo essa pergunta para você essa manhã. Quais áreas do caráter de Deus você ainda precisa ter revelação? Sabe por quê? A verdade é que todos nós temos áreas do caráter de Deus que nós ainda precisamos ter revelação. A questão é que eu não posso pegar algo momentâneo para tentar suprir aquilo que somente algo que é definitivo vai suprir dentro de mim. Você entende isso? Jesus faz uma pergunta para que Filipe pudesse pensar. Jesus faz uma pergunta para que Filipe pudesse expor o nível do conhecimento que ele tinha a respeito de Deus. O que eu quero dizer para você essa manhã é que Ele não é apenas aquele que vai te dar migalhas. Jesus não é apenas aquele que vai te dar um pouquinho. Ou Jesus não é aquele que vai apenas, porque eu digo apenas porque Ele também pode fazer isso. Ele não é apenas aquele que vai realizar pequenos milagres na sua vida. Mas Jesus é aquele que foi moído. O pão para ser feito, ele precisa de trigo. E o trigo precisa ser moído. A palavra vai dizer que ele foi moído. Ele é o verdadeiro pão do céu. Ele nos tornou filhos. Para que hoje nós não vivêssemos de rebarba. Para que hoje nós pudéssemos e tivéssemos o direito de se assentar à mesa. Quais são as respostas imediatas que você tem pedido ao Senhor? Deixa eu falar algo para você essa manhã. Trago boas novas. Amém? Você está aqui comigo? Você recebe boas novas essa manhã? Presta atenção nisso. Todas as vezes que o seu coração clama por uma resposta em uma determinada área da sua vida, isso significa que existe uma parte do conhecimento de Deus que está disponível para você ter revelação. Vou repetir para você entender. Todas as vezes que quando você está no meio de uma necessidade e o seu coração clama por uma resposta, essa é apenas uma evidência espiritual de que existe uma nova porção do pão da vida, desse conhecimento a respeito de quem Deus é, que está disponível para você. Aleluia! Se coloque sobre os seus pés, o louvor pode ser. Nós vamos concluir porque nós precisamos terminar a live. Primeira característica do pão da vida. O pão da vida, ele é o único alimento que é capaz de fazer com que o homem sobreviva de forma espiritual. E a segunda característica do pão da vida é que o pão da vida, ele é uma solução definitiva de Deus, sendo estabelecida na terra para saciar a fome do homem. Deus não vem para suprir uma necessidade momentânea, para suprir uma necessidade definitiva no seu coração. Talvez você está aqui me ouvindo, me assistindo, talvez você ainda não foi lá fazer sua matrícula. Eu me lembro, há 6 anos atrás, em 2014, quando eu estava aqui nesse test drive. E eu sou alguém que cresci em um lar cristão. Os meus pais, eles sempre foram muito ativos no ministério. Já morei em vários lugares. Minha mãe é daqui, costumo brincar com minha mãe daquelas, quando Deus manda, ela vai. Nós já vivemos muita coisa com Deus, já viajamos por muitos lugares. Mas eu me peguei em uma situação na minha vida, que eu falei assim, se eu conhecesse Deus de fato, eu não estaria nesse lugar. E a única forma de nós conhecermos Deus de fato é através da palavra. Foi aí que o Senhor colocou o seminário no meu coração. Entenda algo, quando eu vim para cá, não era porque eu queria ser professora, não era porque eu queria ser pastora, nada disso. Era porque eu precisava conhecer Deus. Eu precisava conhecer Deus, porque se eu conhecesse Deus de fato, eu não estaria vivendo aqui. E sabe qual é a verdade, querido? Talvez você está aqui e você tem perguntado a Deus, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ou talvez você está aí me assistindo e você ainda não teve coragem, querido, de ir de fato e se inscrever.
Deixa eu falar algo para você. Talvez você olhe para a sua vida e ver tantos problemas que você fala assim: Elisa, eu tenho tantos problemas que eu não sei como resolver, e eu não tenho nem tempo para parar para estudar a palavra. Deixa eu falar algo para você. É justamente porque você tem muitos problemas que você precisa parar para conhecer Deus a respeito da palavra. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus que vem só para suprir esses problemas. Problemas esses que você tem tentado suprir com outras coisas, mas esse que vem trazer boas novas para você essa manhã. Ele não quer apenas suprir os seus problemas momentâneos. Ele é aquele que quer trazer soluções definitivas que vão durar para toda a